Fala pessoal, aqui é o Júlio Bernardo. A gente vai falar nesse vídeo sobre método das forças, tensões térmicas e como fazer algumas conferências ali no SAP 2000 para validar o modelo. Então a gente tem aqui novamente um exemplo simples, tá? Uma barra bem engastada que vai estar sujeita a uma variação de temperatura ΔT. A gente sabe que a deformação devido a essa variação de temperatura vai ser o coeficiente de dilatação térmica do aço multiplicado pelo comprimento da barra multiplicado pela variação de temperatura. E essa barra tende a alongar se eu aumentar a temperatura dela. Se ela tem aqui os seus extremos restringidos ao deslocamento, é notório que essa restrição à deformação da barra, que ela tende a alongar, vai ser feita a partir de reações, né? Então vão surgir forças para equilibrar e conter a deformação da barra. Porém, eu tenho aqui uma barra bem engastada, então eu preciso saber quanto de reação vai para cada ponto da barra, qual é essa reação de apoio. Então cai de novo ali naquela situação de uma estrutura estaticamente indeterminada, porque eu vou ter uma equação e duas reações para obter a partir dessa equação. Então, como é que eu vou aplicar isso? Eu posso colocar aqui através do método das forças. Nesse caso, eu vou tirar uma das reações aqui, a reação superior, que é uma reação redundante, porque a estrutura não precisa dela para estar estável, e eu vou gerar aqui primeiro o modelo primário, onde eu vou ter o engaste e a minha barra em balanço, que vai estar submetida à variação de temperatura. É notório que essa barra vai tender a se alongar aqui na vertical, e essa deformação vai ser devida à temperatura. Análogo a isso, e somado a esse comportamento, eu vou ter a minha barra engastada e livre com a reação que eu retirei do primeiro modelo. A gente sabe que aqui, na verdade, tem um apoio que não vai permitir esse alongamento. E esse apoio vai gerar uma reação vertical de cima para baixo. E, por consequência, essa reação vertical vai tender a comprimir aqui, né, e encurtar essa barra, gerando uma deformação devido à reação, certo? Então, se eu somar aqui esses dois comportamentos, né, eu sei que a minha barra ela tende a alongar por causa da temperatura, só que a minha reação tende a encurtar ela. Então, a deformação dessa extremidade da barra resultante vai ser, né, a deformação final será igual à deformação de alongamento, né, devido à temperatura, menos a deformação de encurtamento, tá? Devido à minha reação. Quando eu coloco essas duas deformações igualadas à deformação final, eu tenho que me lembrar que eu estou me tratando de um ponto onde tem uma restrição que não permite deformação. Dessa forma, esse ponto tem uma deformação igual a zero. Então, essa deformação aqui, no ponto onde eu tenho o meu apoio, que é onde eu estou medindo aí o encurtamento e o alongamento, é igual a zero. Se essa parte é igual a zero, eu vou ter então que a deformação devido à temperatura vai ser igual à deformação devido à reação, tá? E agora eu posso substituir aqui a formulação de cada uma dessas deformações. Então eu sei que a deformação devido à temperatura é o coeficiente de dilatação térmica multiplicado pelo comprimento da barra multiplicado pela variação da temperatura, e que a deformação devido a uma carga axial na barra vai ser a força multiplicado pelo comprimento da barra dividido pela área vezes o módulo de elasticidade. Eu posso cortar o L com L e eu vou ter que a minha reação vai ser igual ao coeficiente de dilatação térmica multiplicado pela variação da temperatura multiplicado pela área multiplicado pelo módulo de elasticidade. Então, essa é a forma que eu utilizo para encontrar qual é a reação no meu apoio, por consequência, a carga axial que vai estar agindo na minha barra. Para encontrar a tensão, então, é só dividir a força pela área, então eu encontro a tensão. Se eu tenho a área aqui em cima, e eu vou dividir tudo isso pela área, a minha tensão atuando na barra vai ser igual a coeficiente de dilatação térmica, multiplicado pela variação de temperatura, multiplicado pelo módulo de elasticidade. Agora eu posso, por exemplo, aplicar isso aqui em um exemplo, né? Se eu quiser encontrar a reação que está atuando em uma barra a partir de um coeficiente de dilatação térmica de 11,7
vezes 10 a menos 6, que vai estar multiplicado por uma variação de temperatura de 50 graus, tendo aqui como área da seção transversal, passando para milímetros, uma área de 3.568 milímetros, e multiplicado pelo módulo de elasticidade do aço, não vai dar aqui, eu vou botar um pouquinho aqui em cima, né? De 200 mil MPa, a gente vai ter uma resultante de aproximadamente 417 kilonewtons. E agora a gente pode ir para o SAP e verificar isso. Então a gente deduziu a formulação com base no método das forças, e agora eu vou aplicar essas mesmas propriedades no SAP e a gente vai conseguir ver qual é o resultado que deu, né? Aqui pela resolução analítica a gente encontrou 417 kilonewtons. Aqui no SAP a gente fez um modelo de uma barra engastada nos dois extremos, assim como no modelinho onde foi desenvolvida a formulação. E para conferir aqui se todos os dados foram implementados, assim como na resolução analítica, a gente pode vir aqui para ver primeiramente o comprimento da barra. Então eu vou medir aqui o comprimento da barra, que vai estar de 2.000 milímetros, ou seja, está ali com os 2 metros que a gente implementou na resolução. Além disso, importa para mim a área da seção transversal, então eu clico com o botão esquerdo nessa barra, depois com o botão direito. Aqui em propriedades da seção, eu vejo que o nome da seção aqui está como tubo, então eu preciso verificar se esse tubo está com a propriedade adequada. Então aqui nas propriedades da seção, eu verifico que a área desse tubo está de 3.568 milímetros quadrados, o que foi implementado ali na nossa resolução. Então, ok, confere o comprimento da barra, confere a área da seção transversal. Agora importa para mim aqui também o material. Então, verificando aqui o material, a gente também vê aqui o módulo de elasticidade de 200.000 MPa e o coeficiente de dilatação térmica, que também foi implementado com um valor adequado. Então, tudo está ok. Preciso verificar, então, a temperatura, né? A gente implementou ali a temperatura na barra para que ela alongasse. Então, eu venho aqui em carregamentos e verifico aqui a temperatura com 50 graus Celsius. Então, foi implementada ali a variação de temperatura e todas as propriedades. Quando eu venho em processar, o modelo vai mostrar para a gente as reações de apoio. Então, primeiramente, eu tenho aqui pré-configurado, ele já está iniciando com as reações de apoio, e eu vejo pela direção das setas que essas reações de apoio estão comprimindo a minha barra, com a intensidade de 417,56 kN, valor muito próximo do que a gente definiu ali analiticamente. Da mesma forma, eu posso verificar o diagrama de esforço axial. Então, se eu tenho as reações comprimindo com aquela intensidade, naturalmente, o diagrama de esforço axial também tem a mesma intensidade ao longo da barra e ela está comprimindo porque os meus apoios restringem ali o alongamento dela, por consequência, geram uma reação oposta que comprime essa barra. Isso é um modelo simples, onde a gente conseguiu validar ali analiticamente. Em modelos mais complexos vai ser mais difícil, porém, a gente tem aqui confiança a partir dessas verificações simples no procedimento que o software resolve ali na hora de entregar o resultado. Espero que tenha sido proveitoso, pessoal, e até a próxima.